sobre oração. É a primeira vez que eu ouvi falar de oração. Quem falou para mim foi minha avó ou a minha mãe, uma das duas. Mas as duas falaram a mesma coisa. Na mesma época eu era criança e era uma tradição religiosa e me ensinaram algumas orações. E eu as decorei algumas orações que elas me ensinaram. E aquele foi o meu primeiro contato com oração. Eu não sabia ao certo o que eu estava falando, com quem eu estava falando e por que eu estava falando. Eu apenas repetia o que elas haviam me passado. E hoje, analisando e pensando, me parece que elas também não tinham muito consciência do que cada palavra, do que cada sentença significava. Mais tarde eu tive um encontro com o Senhor e me interessei pela palavra de Deus, e conhecendo a Bíblia, eu vi que uma daquelas orações havia sido ensinada pelo próprio Jesus Cristo. E é sobre esse texto que eu quero usar para falar de oração com vocês. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, a Bíblia vai dizer que um dos discípulos de Jesus chegou até ele e fez a seguinte pergunta: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Em resposta a esta pergunta, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, que é um modelo de oração para ser seguido. Em Mateus capítulo 6, essa explicação ela está mais abrangente. Nós queremos usar esse texto ao longo dos vídeos que nós vamos fazer. Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 15. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 5, que diz o seguinte: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 5. A primeira coisa que Jesus ensina para os seus discípulos, quando eles pedem para Jesus os ensinar a orar, é como eles não devem ser, como eles não devem fazer. E Jesus, ele faz referência a um grupo de pessoas que ele classifica como hipócritas. Essas pessoas, eles tinham uma aparência religiosa, eles até seguiam princípios religiosos, mas eles faziam a coisa certa com a intenção errada. Então Jesus diz assim para os discípulos: não sejam como eles, como os hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Segundo o nosso dicionário, hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, demonstra qualidades ou sentimentos que não possui. Uma pessoa fingida, falsa, simulada. Uma pessoa que vive simulando aquilo que não é, que mostra uma coisa, mas lá dentro tem uma outra intenção, lá dentro tem um outro sentimento, que por fora é algo, mas por dentro não é nada daquilo que está demonstrando. Então Jesus disse: quando você for orar, primeira coisa, não seja como eles. O que eles fazem? Eles fazem a coisa certa, a oração, mas com a intenção errada. Qual a intenção? A intenção de ser visto, a intenção de ser louvado, a intenção de ser reconhecido. Se você observar o começo do capítulo 6 de Mateus, Jesus já vem falando sobre o ato de dar esmolas com essa intenção, dar esmolas para ser visto, para ser notado. O que Jesus quer dizer é que não que eu deva fazer isso de uma maneira que nunca ninguém vai ver, porque é impossível fazer isso. Alguém vai ver eu dando esmola, alguém também vai ver eu orando. É impossível que alguém não veja. Como Jesus ensinaria os seus discípulos a orar sem mostrar para eles como ora? Orando com eles, orando na frente deles. Agora, o problema não é eu orar na frente das pessoas, porque numa reunião pública nós vamos orar na frente das pessoas. O problema é orar para ser visto. A intenção é orar para ser visto. Quando essa intenção, quando esse desejo está no meu coração, então eu estou fazendo a coisa certa com a intenção errada. A Bíblia vai dizer que Deus, ele olha para o nosso coração. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, a Bíblia diz que o homem, ele olha a aparência, mas Deus vê o coração.
Então nós somos inclinados a olhar a aparência das pessoas. Nós temos essa tentação de ver como a pessoa se veste, como ela se comporta, e muitas vezes nós julgamos o livro pela capa. Mas Deus é diferente. Deus já conhece o conteúdo. Deus sabe o que está lá dentro. Então a intenção, ela fala muito mais alto do que as minhas palavras. Na verdade, o problema não é orar em público ou não orar em público. O problema, na verdade, é a intenção que está por trás quando eu estou orando. E é disso que Jesus está dizendo. Os hipócritas, eles oravam para serem vistos. A finalidade deles era ser louvados por aqueles que o viam orar. A intenção do coração deles era que, de alguma maneira, aquilo lhes trouxesse algo como benefício. E, de certa forma, estava trazendo. A Bíblia vai nos ensinar a observar o que tem no nosso coração. Qual a intenção? O que nós fazemos, quando nós fazemos, qual a intenção por trás daquela atitude? Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele, a Bíblia diz, procede as fontes da vida, porque dele depende toda a sua vida. Guarda o teu coração de alguns sentimentos, guarda o seu coração de algumas intenções, guarda o seu coração das intenções erradas, porque se você não guardar o seu coração, você pode fazer a coisa certa, mas com a motivação equivocada, errada. O salmista, pensando nisso, ele fez a seguinte oração: Senhor, sonda-me, no Salmo 139, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em mim existe alguma conduta que te ofende e guia-me pelo caminho eterno. Guarda o meu coração para que eu não faça a coisa certa com a intenção errada. Então a primeira coisa que Jesus fala sobre a oração é que ela não deve ser como a oração dos hipócritas, que fazem a coisa certa com a intenção errada. Qual a intenção? A intenção de ser visto. Aí Jesus vai dizer o seguinte: eles já receberam a sua recompensa. Qual que era a recompensa? Eles foram vistos pelos homens, admirados pelos homens e aplaudidos pelos homens. Olha como eles são religiosos, olha como eles oram bonito, olha como eles oram tanto, olha como eles buscam a Deus. Essa era a recompensa, o aplauso da multidão, o reconhecimento da multidão. E se houvesse alguma reprovação da multidão, por certo eles mudariam o jeito de orar, porque eles eram movidos por esse reconhecimento. Eles eram movidos pela aprovação da massa. E esse não é o caminho que o Senhor nos ensina, porque muitas vezes, para eu fazer a vontade de Deus, eu vou ter a reprovação da massa e não a aprovação dela. Agora, o que esses homens faziam, aos quais Jesus está se referindo aqui como hipócritas, eram pessoas que tinham uma aparência de religião e que faziam orações longas para serem vistos, admirados e aplaudidos. Jesus disse: já receberam a sua recompensa. Qual é a sua recompensa? Foram ovacionados pela multidão. Perto daquilo que Deus tem reservado para nós, essa recompensa é uma recompensa muito pequena. Perto daquilo que o Senhor tem para nós, isso não vale absolutamente nada. Nós concluímos então, no versículo 5, é que nós devemos verificar as intenções do nosso coração. Verificar por que nós estamos nos aproximando do Senhor. Quais são as nossas intenções quando nós dobramos os nossos joelhos? Quais são as nossas intenções quando nós buscamos ao Senhor? Quais são as nossas intenções quando nós viemos até Deus para falar com Ele? Posso não ter o melhor vocabulário, eu posso não conseguir formular frases de efeito, eu posso não conhecer muito a palavra de Deus. Agora, o que eu não posso é faltar com a sinceridade diante daquele que sonda o meu coração, que conhece o meu interior, que sabe o que está lá dentro. Então, eu preciso ser sincero. Muitas vezes nós vamos dobrar os joelhos, nós vamos buscar ao Senhor e lá dentro esse desejo ele não existe. A gente vai estar sem força, em momento de fraqueza, não desejando estar ali. Então o melhor a fazer nesse momento é declarar essa verdade para o Senhor, porque Ele sabe o que está no meu coração. E pedir a Ele que mude esse sentimento. Fazer como o salmista disse: o Senhor sonda, o Senhor conhece o meu coração, então vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Eu estou aqui
mas o meu desejo não era estar aqui, mas eu preciso estar aqui. Então coloque esse desejo aqui dentro para que eu possa te buscar de coração. Ao contrário de declarar amores e desejos que não existem dentro de nós, porque Ele vê muito mais do que ouve as nossas orações. É isso que a Bíblia vai dizer no próprio Mateus capítulo 6, que a Bíblia diz que o Deus que nos vê em secreto nos recompensa publicamente. Então o Senhor não somente nos ouve, Ele nos vê. E muito mais do que vê a aparência, segundo o que diz em Samuel, Ele vê o que está no nosso coração. Eu gostaria de estar orando com você. Pai, o Senhor sabe que muitas vezes nós não temos a força e nem o desejo que deveríamos ter por estar na Tua presença, que é o melhor lugar onde o homem pode habitar. Em nome de Jesus Cristo, que o nosso coração venha queimar de desejo, que o Senhor coloque em nós essa sede. E em nome de Jesus nos ensine o caminho para podermos alcançar o seu coração e desfrutar de tudo que a oração pode nos trazer de benefícios. Te conhecer através da comunicação contigo. Nós sabemos que na oração nosso coração é mudado, a nossa vida é transformada. Então, Senhor, nós te pedimos, sonda o nosso coração, sonda os nossos pensamentos, sonda as nossas intenções, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Um ótimo dia a todos.